Filipenses no capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Leiamos e ouçamos com fé a palavra do nosso Deus, porque é por meio dela que Ele edifica a sua igreja, que Ele salva os pecadores. Leiamos com fé. Assim diz o Senhor: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Meus irmãos, oremos ao Senhor mais uma vez, pensando a Ele que, abrindo nossos corações pela Sua palavra, Ele nos instrua na Sua vontade essa noite. Graças te damos, ó Senhor. Te louvamos porque hoje, ó Deus, podemos estar reunidos aqui só por causa da Sua misericórdia e graça. Ó Deus, muito obrigado por nos convocar e nos abençoar com Sua palavra, com Sua misericórdia, com Seu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque através, ó Deus, da leitura, da oração, do cântico, através desses meios graciosos da parte do Senhor para a Sua igreja, nós somos edificados, nós somos confortados e consolados. Nesse momento, ó Deus, na pregação da Tua palavra, ó Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que a Sua voz seja, ó Deus, ouvida pelos nossos ouvidos. Ó Deus, que a Sua palavra possa ser vista pelos nossos olhos. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seja o Senhor, ó Deus, tratando nossas vidas como igreja. Seja o Senhor a nos instruir. Seja o Senhor, ó Deus, a nos confrontar, Senhor Deus. Seja o Senhor a nos transformar para a glória do Seu santo nome. No nome de Jesus Cristo, eu peço. Amém. Irmãos, dando sequência ao nosso texto de hoje, texto do capítulo 4, o apóstolo Paulo, nesse texto, e no capítulo 4 em específico, ele começa agora a dar recomendações, exortações para a igreja, que aplicando aquilo que ele já tem falado desde o capítulo 1. Paulo vai começar agora a aplicar na vida da igreja a respeito do viver para Cristo, o viver tendo o mesmo sentimento de Cristo. Ele vai começar a aplicar na igreja como sabendo que Cristo Jesus é o nosso Salvador, sabendo que Cristo nos justifica, sabendo que Cristo nos santifica, sabendo que é Ele que nós esperamos para a nossa ressurreição, como isso molda a nossa vivência diária, como isso molda a nossa vida como igreja. Nesse texto em específico, nós vamos ver a respeito das marcas de uma igreja que alegra o coração dos seus pastores e principalmente o coração do próprio Senhor Jesus, o sumo pastor. Nós podemos então falar que esse texto nos mostra as marcas de uma igreja que é cristocentrada, que Cristo é o centro dela. Uma marca de igrejas que cativam pela sua vida em demonstração da sua fé para com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai mostrar nesse texto em específico a alegria e as graças que ele dava a Deus, o louvor que ele dava a Deus pela igreja de Filipos. E nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, vendo essas marcas que aqueles irmãos estavam tendo e que o apóstolo Paulo exorta tanto a eles, tanto também a nós, para vivermos como uma igreja que Cristo é o centro. Mas antes disso, antes de nós entrarmos num texto específico, meus irmãos, o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 4 ao 5, dizendo o seguinte, ele falou: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus ali ensinava para os seus discípulos a respeito da união do crente com Cristo. A união mística que o crente, ao receber Jesus, tem agora com o Filho de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós somos unidos a Ele, agora a vida que está em Cristo
flui na nossa vida, flui no nosso viver. E nós, como igreja do Senhor Jesus, unidas ao Senhor, devemos permanecer nele para sermos uma igreja que dá frutos. Somente permanecendo na videira, que é o próprio Cristo, enxertados nele, nós podemos viver uma vida bem-aventurada. E essa igreja que alegra os corações de seus pastores, e principalmente do sumo pastor, do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que está alinhada, que está firme, que está de fato unida a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui dava graças a Deus pelos irmãos, ao mesmo tempo que ele encorajava aquela igreja, mostrando aqui 4 marcas para que ela continuasse crescendo em graça e crescendo também no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo vai dar as 4 marcas da seguinte forma. Versículo 1 ele vai dizer o seguinte, que essa igreja deveria permanecer firmes no Senhor, firmados no Senhor, isso citado no primeiro versículo. A segunda marca é que aqueles irmãos deveriam estar unidos no Senhor. A unidade deveria estar sendo vista na vida deles. Versículo 2 e versículo 3. A terceira marca é que aqueles irmãos deveriam estar alegres no Senhor. E a quarta, isso dá no versículo 4. E a quarta marca, versículo 5, eles deviam estar esperando no Senhor. Essas eram marcas a qual a igreja, tendo essas marcas, permanecendo e crescendo nessas 4 marcas, era uma igreja que alegrava o coração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, esse versículo primeiro, linka com os versículos 20 e 21 que nós meditamos no último domingo. Lembremos que Paulo lá estava falando a respeito da ressurreição dos crentes, da esperança, e ele diz o seguinte, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar em si todas as coisas. Nós vimos no último domingo que nós somos uma igreja peregrina, nós somos uma igreja que somos emigrantes, somos refugiados, que estamos indo para um alvo. Nós estamos indo para a nossa casa. A nossa casa é os céus, a nossa casa é viver com Cristo para sempre. É estar na presença dele. E nós, como cristãos, aguardamos o Senhor Jesus. Nós aguardamos o retorno dele. E, portanto, sabendo disso, sabendo do que nos espera o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer então, portanto, sabendo disso, sabendo que estamos indo para o céu, sabemos que nosso lar é no céu com Cristo, sabendo que Cristo retornará e nos ressuscitará e nos dará um novo corpo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Meus irmãos, a primeira marca de uma igreja que alegra o coração de seus pastores, que alegra o coração de Cristo, é uma igreja que é firmada no Senhor. Ela é firme no Senhor, ela é firme no Evangelho do Senhor, ela é firme no Cristo, ela permanece em Cristo, ela está unida a Cristo. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos amados e muito saudosos. Perceba só o carinho que Paulo expressa para esses irmãos. São homens como ele. Paulo era um grande apóstolo, nós podemos dizer que era o maior dos apóstolos, mas ele, quando ele olha para os seus irmãos na fé, ele considera iguais como eles. Porque ambos foram salvos por Jesus, ambos foram adotados na família de Deus. E Paulo vai dizer que esses irmãos são amados e muito saudosos. Paulo tem um sentimento de afeição por esses irmãos. Essa igreja que o apóstolo Paulo plantou é a igreja que traz alegria para o coração dele. Ele olhava para a vida desses irmãos, ele estava alegre. Ele tinha um olhar de amor para esses irmãos. E o amor se expressava de tal forma que o apóstolo Paulo sofreu e estava preso por conta do quê? Porque ele não se desviava do Evangelho, ele mantinha o testemunho do Evangelho, ele mantinha a instrução do Evangelho, ele mantinha o desejo do quê? Que aquela igreja também crescesse no Evangelho. E foi por isso que o apóstolo Paulo foi preso. Paulo vira para esses irmãos e fala, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo, quando usa essa palavra, alegria e coroa, a ideia de coroa aqui é a ideia do quê? Um corredor, quando ele ganhava a corrida ali na época de Paulo, o que eles davam para ele? Uma coroa de louro. É bem comum a gente ver aquelas imagens de corredores, de deuses gregos, que ele está com uma coroa como se fosse uma planta na cabeça dele. Era uma coroa de louro. Que o quê? Um corredor das Olimpíadas ganhava aquela coroa. E Paulo está falando assim, ó meus irmãos, vocês são minha própria coroa. Para mim,
pelo fato de vocês continuarem firmes, pelo fato de vocês manterem firmes na mensagem que eu preguei para vocês até hoje, mantendo obediência ao Senhor, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Eu serei coroado pela vida de vocês quando eu estiver com Cristo. Paulo olha para esses irmãos. Por quê? E por que essa alegria está no coração de Paulo? Porque esses irmãos estavam permanecendo firmes na mensagem que Paulo anunciou para eles. Eles se mantinham firmes na mensagem da cruz. Por mais que aquela igreja, como nós temos visto nos últimos domingos, era uma igreja atacada pelos falsos mestres, pelos judaizantes, pelos aqueles que queriam retornar com as leis cerimoniais, as leis da circuncisão. Nós vimos no último domingo, era uma igreja também atacada por pessoas que se diziam cristãos, mas eram libertinas, que tinham seu ventre como Deus, que tinham como glória a sua própria infâmia, seus pecados. Paganismo, mundanismo, legalismo e antinomismo, que é a negação da lei de Deus. Todas essas coisas eram um ataque para aquela igreja. Mas Paulo fala, meus irmãos, vocês que são minha coroa, minha alegria, meus amados, continuem permanecendo firmes no Senhor, continuem olhando para Jesus, continuem firmados nele, alicerçados nele. Meus irmãos, os filipenses deveriam se manter firmes na mensagem que Paulo anunciou do Evangelho. A mensagem a respeito do Senhor Jesus, a mensagem da salvação através da fé. A mensagem agora que Cristo é um Senhor para a sua igreja. A mensagem da esperança a qual os crentes têm no Senhor Jesus. Mensagem tal que nós temos o resumo dela no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Era essa mensagem que aqueles irmãos deveriam ficar firmes. O texto diz o seguinte, versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Era essa mensagem do Senhor, era essa mensagem que a igreja deveria manter-se firme. Foi a mensagem que o apóstolo Paulo anunciou também para a igreja de Filipos. Essa era a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus foi entregue, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele foi à morte, ele entrou na sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E na ressurreição de Cristo, a igreja de Jesus encontra o perdão dos seus pecados. É através da morte de Cristo nós somos salvos. E nós devemos permanecer firmes nessa mensagem, nós não podemos abrir mão dessa mensagem. Porque quando nós perdemos o Evangelho, nós perdemos toda a nossa segurança, nós perdemos toda a nossa alegria, nós perdemos toda a nossa visão da eternidade, a visão das coisas futuras, quando perdemos o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de exortar aquela igreja de que, olha, o Senhor Jesus irá retornar, o Senhor voltará para buscar o seu povo, nós habitaremos com Ele. Ele diz, portanto, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor, permaneçam alicerçados no Senhor. Meus irmãos, perceba que quando o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja e também nos exortando a ficar firmes no Senhor, precisamos saber que 2 pecados facilmente nos tiram dessa firmeza. Primeiro, ter outros deuses diante do Senhor. Nós vimos que aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo caíam na idolatria. E quando nós paramos de olhar para Cristo, quando paramos de olhar para o Evangelho, facilmente o nosso coração se perde na idolatria. Nós criamos outros deuses. Nós fazemos outros deuses diante do Senhor. E isso leva-nos ao quê? A vivermos uma vida não centrada em Cristo, mas centrada em outras coisas. Nós quebramos o primeiro mandamento. Por isso que qualquer coisa que não é Cristo, muito facilmente se torna um ídolo em nossas vidas. Muito facilmente se torna algo que nos desvia de Cristo.
Por isso que quando os homens não estão firmados no Senhor, outras coisas têm sido os deuses deles. Eles estão colocando sua esperança em outro Salvador, seja nas suas obras, seja na sua boa vida, seja na providência de Deus, na bondade de Deus, porque nós podemos fazer até de coisas que Deus nos dá, até das bênçãos de Deus, ídolos em nossas vidas. O apóstolo Paulo, para dar esperança para essa igreja, ele manda eles a o quê? Se permanecer firmes no Senhor. Isso traria alegria no coração de Paulo. Uma igreja, quando está firme em Jesus, quando ela persevera na sã doutrina, ela traz alegria para os seus pastores. Quando a doutrina de Cristo é uma doutrina almejada, uma doutrina a qual a igreja ama, ela proclama, ela guarda, essa igreja se mantém firme no Senhor e ela traz alegria para os seus pastores. Paulo olha para esses irmãos e fala: permanecei, porque eles já estavam mantendo, eles já estavam caminhando, eles estavam preservando, mas Paulo bem sabe que várias coisas podem nos levantar para nos tirar a nossa firmeza. Como é fácil nós esquecermos de Cristo, esquecermos do Evangelho e criarmos para nós um tipo de entendimento, de mensagem que substitui a obra perfeita de Cristo, substitui aquilo que Cristo fez e coloca a nossa confiança e esperança em outras coisas. Como é fácil fazer isso? Por isso que, se um primeiro pecado é o primeiro mandamento que aqui é quebrado quando não estamos firmes, o segundo pecado é o segundo mandamento. Nós criamos uma imagem falsa de Deus. Nós desvirtuamos quem Ele é, a palavra dEle. Nós o adoramos falsamente. E nós trocamos Cristo por qualquer outra coisa. Facilmente nós vemos isso na igreja atual. Cristo é mais uma peça, Cristo é mais um objeto dentro de tantos outros objetos que tem na igreja. Cristo é mais um. Você precisa de Cristo para ter seus pecados perdoados, mas agora a sua vida começa a viver, quando você começa a viver a vida mesmo com as outras coisas. Se perca nas outras coisas. E eles vendem um falso Cristo, um falso evangelho. E quando nós deixamos de lado o evangelho de Cristo, nós não conseguimos manter-nos firmes na alegria, firmes no propósito de Deus, firmes na nossa jornada, na nossa caminhada, da nossa peregrinação para o nosso lar celestial. Perceba sempre que na nossa vida outras coisas se tornam importantes, padrões para nós, quando Cristo começa a ser deixado de lado nos nossos corações. Facilmente nós percebemos que nós começamos a parar de caminhar. Nós começamos a ver mais fraquezas em nossa vida. Nós percebemos cada vez mais, quando não é Cristo o centro, a mensagem do Evangelho, o centro dos nossos corações, mais facilmente nós vemos que o quê? Que tudo na vida cristã se torna cansativo, se torna difícil, se torna um peso. E nós vimos no sermão do versículo 12, do capítulo 3 ao 16, que Paulo fala: olha, as coisas que para trás ficaram, nós devemos abandoná-las para o quê? Para manter firmes no alvo da cruz, do Evangelho. Nós precisamos do quê? Nos manter firmados no Senhor. Estar firmado no Senhor é a marca. E para isso, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus para nos fortalecer. Leia comigo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para nós mantermos firmes no Senhor, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Nós precisamos de poder espiritual para nos manter firmes, para permanecer, para preservar, perseverar na caminhada cristã. Nós precisamos da força do Senhor para manter-nos firmes. Meus irmãos, nós não vamos conseguir mantermos a nossa caminhada se nós não buscarmos independência do Senhor, buscarmos nos meios de graça que o Senhor nos deu, o fortalecimento espiritual. Se nós não pedirmos a Deus que nos dê mais o seu Espírito, para que nós possamos olhar para o alvo, manter-nos firmes na palavra, firmes no Evangelho. E para isso Deus nos dá os meios de graça. Leitura da palavra, oração, meditação, o culto, a comunhão dos santos,
os sacramentos, as ordenanças, a ceia, o batismo, todos esses são meios de graça para que Deus fortaleça a nossa fé. Todas essas coisas cumprem o propósito do quê? Para nos mantermos firmes. E quando nós negligenciamos essas coisas, nós enfraquecemos espiritualmente e nos tornamos mais suscetíveis aos ataques do diabo. O diabo que fica ao derredor da igreja, ao derredor do crente, procurando a oportunidade para nos atacar. Quando nós deixamos de lado a meditação, a leitura, a vida de oração, a comunhão dos santos, mais facilmente nós somos atacados pelos pensamentos mundanos, a mentalidade secular. Todas essas coisas nos servem para tirar Deus do alvo, Deus do foco, do centro. Uma igreja que alegra o seu pastor, uma igreja que é cristocêntrica, é uma igreja que está firmada no Senhor, firme no Evangelho de Cristo. Paulo exorta esses irmãos: meus irmãos, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E logo após que Paulo fala a respeito de ficar firme no Senhor, ele vai mostrar como isso aplica também na vida de unidade da igreja. Perceba comigo, versículo 2. Se no primeiro ponto nós somos chamados a ser firmados no Senhor, o segundo, somos unidos no Senhor. Versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que aos auxilies, pois juntas se forçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Perceba, Paulo aqui agora cita algum caso daquela igreja. Duas irmãs, Evódia e Sintique. Nós não temos mais informações delas nas Escrituras. E também não temos qual era o problema delas que elas estavam passando. Mas o texto nos mostra que o quê? Havia uma discordância dessas mulheres, discordância tal que poderia gerar problemas na vida da igreja. E esses irmãos são chamados a manter firmes no Evangelho. O apóstolo Paulo fala: minhas irmãs, eu exorto a vocês, eu rogo a vocês. Rogar é uma ideia de quê? De você clamar, você suplicar. E Paulo faz isso porque na autoridade de Cristo, ele roga o quê? Para que elas pensem concordemente. Para que pensem de maneira igual. Pensem de maneira que o Evangelho possa ser glorificado e a igreja possa se manter unida. Perceba, Paulo fala: pensem concordemente no Senhor. Não é pensar em outras coisas alheias, mas no Senhor. Meus irmãos, só podemos ter a verdadeira unidade no Senhor. A igreja não está unida porque nós temos os mesmos gostos, temos os mesmos posicionamentos políticos, o mesmo time de futebol. A igreja se une no Senhor, é no Senhor que nós pensamos concordemente. E é dessa forma que nós podemos manter a unidade. Essas irmãs estavam tendo algum problema e Paulo quer resolver logo isso na igreja. Porque uma igreja desunida é uma igreja que dá um mau testemunho e logo o espírito da divisão entra naquela igreja de tal modo que o quê? Que o que acontece é a separação, é a inimizade, tudo que é contrário ao espírito do Evangelho, tudo que é contrário a Cristo. Os crentes são chamados a andar unidos. Nós somos chamados a viver em união. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Somos todos irmãos. Todos somos salvos pelo Deus. Não há ninguém maior ou menor dentro da igreja. Todos somos iguais. Nós bem sabemos que há pessoas que Deus chama para ofícios diferentes. Nós temos dons diferentes. E cada um deve exercer seu dom para o avanço, para o benefício da igreja. Mas todos somos iguais perante o Senhor. Por isso devemos pensar concordemente. Por isso que naquilo que é essencial, naquilo que é a fé dos apóstolos, nós devemos pensar iguais. Precisamos estar unidos. Porque uma igreja sem união, primeiramente, ela está quebrando o 5º mandamento. O 5º mandamento nos ensina a honrar, os pais, mas ali está uma aplicação para honrar qualquer outro tipo de pessoa. Nós precisamos honrar o nosso semelhante, tratar o nosso semelhante com respeito, com dignidade. E facilmente nós somos atacados nisso. Facilmente nós
tentamos e queremos colocar a nossa vida, os nossos familiares, como algo mais importante da igreja. Quantas pessoas que abandonam a igreja porque tal fulano não me cumprimentou, eu fui na igreja, mas o banco não era confortável, eu fui na igreja, mas a pessoa lá falou contra o meu pecado, ele mostrou meu pecado, então ele me acusou, ele me julgou e agora eu não quero saber mais de igreja. Meus irmãos, precisamos pensar unidos no Senhor. Precisamos buscar o Senhor e pensar de maneira que o nome de Cristo seja glorificado e que nós venhamos estar em comunhão uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ele pede aqui o fiel companheiro de jugo. Quem é essa pessoa? Não sabemos. Provavelmente é um líder ali naquela igreja de Filipos, para que o que é que ele fizesse? Ele pudesse auxiliar aquelas irmãs a se chegar numa posição comum. Essa é a função também nossa como pacificadores. Nós somos chamados ao quê? A auxiliar uns aos outros. Se nós vemos discórdias no meio da igreja, nós somos chamados ao quê? Para lidar com aquelas coisas e tratar aquelas coisas. Para o quê? Para que a união da igreja não seja atacada. A unidade da igreja, a comunhão da igreja. Tem gente que acha que não. Ele prefere fofocar, ele prefere sair falando da vida dos outros do que de fato resolver os problemas. E muitas vezes nós ficamos sabendo essas coisas em vez de nós irmos lá e não, peraí, vamos trazer essas duas pessoas. Vocês estão brigados? Não é assim que funciona o povo de Deus. Não é assim que a palavra de Deus ordena. Não, a gente não fala nada e a gente começa a falar mal dos dois e junta uma bola ali de neve na igreja. Isso só atrapalha o que? A união, causa divisão na igreja, causa partidarismo na igreja. Uma igreja que alegra o coração de Cristo, que alegra o coração dos seus pastores, é uma igreja que é unida. E o apóstolo Paulo já tinha tratado isso. Capítulo 2, versículo 1 a 4, ele disse em Filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, quando eu coloco o meu próximo mais importante que a mim, eu consigo de fato viver união e alegria dentro do povo de Deus. E se cada um de nós fazermos isso, cada um de nós será cuidado e amado. Quando eu coloco o meu próximo como mais importante que a minha vida, eu cuido dele, o meu próximo também vai colocar a minha vida como mais importante que a dele, e ele cuidará de mim e todos serão cuidados. Mas quando eu penso só em mim mesmo, além de eu negar o exemplo de Cristo, que ele não considerou a si mesmo, mas ele se esvaziou para servir o próximo, eu também peco contra a vida dos meus irmãos, a qual Cristo deu sua vida. Unidade. Unidade é uma das coisas que nós mais vemos em falta hoje em dia. Porque nós somos tentados constantemente a viver uma vida individual de fé. Eu não preciso dos irmãos. Posso fazer tudo por minha força, por mim mesmo. Eu vou viver a minha vida cristã solitária. Não vou confiar no próximo. Isso acontece constantemente. E Paulo nos exorta aqui a viver e a pensar concordemente. Por quê? Perceba, o apóstolo Paulo considera esses irmãos como crentes. Então, o que a gente pode tirar? Paulo não está falando assim, olha, sejam unidas, independentemente das doutrinas erradas. Não é isso. O problema aqui não é doutrina. Porque ele fala, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Primeiro ponto. Essas irmãs aqui foram companheiras ali no serviço do apóstolo. Provavelmente serviram financeiramente, estavam ali testemunhando. Eram irmãs crentes, o apóstolo Paulo está tratando aqui com elas. Por isso que ele tem essa importância com essas duas irmãs. Foram pessoas que participaram do ministério dele. Mas agora eles tinham entrado por questões secundárias e isso estava gerando problemas na vida da igreja. Por isso que a exortação é, pense concordemente no Senhor. É quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, que as diferenças acabam. E nós podemos andar em unidade, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo.
Porque a igreja tem somente um objetivo: glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido. Esse é o objetivo da igreja: adorar a Deus e fazer o nome dele conhecido. Por isso que Paulo pede essa intervenção desse pastor, provavelmente aqui. Paulo cita outras pessoas aqui, alguns cooperadores. E é interessante que o versículo 3 ele vai dizer o seguinte: cujos nomes se encontram no livro da vida. Meus irmãos, esses irmãos aqui são chamados a viver em unidade, crescer juntos. Por quê? Porque todos eles foram salvos. E o salvo vive em comunhão com outros salvos. Não faz sentido nós ficarmos criando divisões, brigas, intrigas, se todos somos salvos. Se nosso nome se encontra no livro da vida. Esse nome só fica... o livro da vida foi o livro escrito antes da fundação do mundo, onde Deus colocou o nome de seus eleitos. É o nome de todos aqueles que serão salvos por Cristo no devido tempo. E se o nome dos crentes estão lá, nós precisamos viver como uma família. Existe uma membresia celestial. E essa membresia está todos aqueles que Cristo Jesus comprou com o seu sangue. No livro da vida está o nome daqueles que Deus pagou. Nós precisamos buscar viver em unidade, em comunhão. Em unidade. Isso marca uma igreja. Isso dá um testemunho para o mundo. Quando uma igreja local pensa concordemente, quando uma igreja local é unida, isso testemunha para os incrédulos, porque eles olham para nós e falam assim: como vocês que são de famílias diferentes, não tem parentela nenhuma, se conheceram na igreja, são tão juntos assim, tão unidos assim. Vocês têm times diferentes, às vezes posições políticas diferentes, classe social diferente, mas vocês vivem em unidade. Meus irmãos, como isso é um testemunho para o mundo? Quando vivemos em união, em comunhão. Isso testemunha para o mundo a respeito da união de Cristo. Testemunha que Cristo não está dividido. Somos chamados a viver em união como igreja. E isso traz alegria para o pastor fiel. O desejo do pastor é que todos os irmãos estejam ali em comunhão, em unidade. Como é bom saber que quando os irmãos procuram uns aos outros sem precisar da intervenção do pastor. Porque tem gente que acha que é só o pastor da igreja que tem que procurar toda a igreja. Ele acha que não, o pastor tem que vir na minha casa, somente isso. E ele esquece que ele tem que ir na casa uns dos outros, ele deve visitar uns dos outros, ele deve cuidar uns dos outros. Nós somos um corpo só. O pastor não tem a função maior. Ele é chamado por Deus para cuidar do rebanho, mas cada um de nós somos chamados a manter comunhão, buscar o crescimento espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros. Isso tudo está ligado ao quê? Por sermos um corpo só em Cristo. Mas não, a gente terceiriza. Ah, não, se o pastor não falar comigo, eu não falo com ele. E outra, eu não falo com meus irmãos também na fé. Às vezes nós passamos semanas sem mandar um oi para o irmão, perguntar como ele está, como está a vida dele, como está a vida espiritual. Meus irmãos, nós precisamos criar esse hábito em nossas vidas. Não espere que somente o pastor mande mensagem para você. Mande para ele, pergunte a ele como ele está. Mande para outros irmãos da congregação. Precisamos viver essa união. Porque somos um corpo só. Os nossos nomes, por causa de Cristo, está escrito no mesmo livro. Não há um livro para cada um. Somos um corpo só. E o apóstolo Paulo exorta esses irmãos a andar em unidade. Primeira marca, estar firmados no Senhor. Se não estamos firmes no Senhor, no Evangelho, meus irmãos, é impossível ter unidade. A unidade só vem através de Cristo, é no Senhor. Então, se não estamos no Evangelho do Senhor, não podemos estar unidos no Senhor. A terceira marca, alegres no Senhor, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aquela igreja passar por diversas tribulações e perseguições. Dos falsos mestres, do paganismo aonde ela estava inserida. Mas o apóstolo Paulo chama aquela igreja ao quê? A se alegrar. E essa alegria que ele chama a igreja não é uma alegria comum.
Aqui é a segunda vez que Paulo chama de maneira ativa aquela igreja a alegrar. No início ele falou no capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele já tinha falado, e aqui ele retorna a falar mais uma vez. Na carta de Filipenses, Paulo fala sobre alegria 16 vezes. Mas a alegria que o apóstolo Paulo fala não é uma alegria comum. É alegria em quem? Alegrai-vos sempre no Senhor. É no Senhor que está a nossa alegria. É no Senhor que a igreja se alegra. É por saber quem Cristo é, por saber o que Cristo fez e saber que Ele retornará para nos buscar. É por saber da salvação que Ele nos dá. É para saber da garantia, da certeza, da esperança em Cristo que nós podemos se alegrar de verdade. Meus irmãos, quando nós caímos no pecado da cobiça, nós deixamos de lado a alegria que Deus nos dá em Cristo. O que é a cobiça? A cobiça não está contente com aquilo que Deus tem dado para nós, nem também para as pessoas em nossa volta. Então nós olhamos para a vida do outro e falamos assim, por que Deus me deu isso? Eu queria isso, eu queria aquilo. Por que Deus dá isso para aquele ímpio e não dá para mim que sou um filho dele? Eu quero mais. E nós começamos a deixar o quê? Deixar que a cobiça tome o nosso coração de tal forma que nós não conseguimos sentir a alegria com o que Deus tem nos dado. E quando isso acontece, é porque nós deixamos de lado a alegria no Senhor Jesus. Salmo 32 diz, bem-aventurado, ou mais que feliz, o homem que tem seus pecados perdoados, a qual Deus não imputa culpa. Mas quando eu deixo de lado essa alegria da salvação, a alegria no Senhor Jesus, essa alegria verdadeira, eterna, que é ter o próprio Cristo, saber que somos dele e ele é nosso. Quando eu deixo Cristo de lado, eu começo a cair na cobiça, eu começo a cair nas tristezas. Por quê? Porque as coisas do mundo começam a ser mais importantes, maiores que Cristo. E por isso, eu sempre estou do quê? De mal com a vida. Tudo para mim é motivo do quê? De reclamar, de murmurar. Porque se Cristo não é minha alegria, nada nesse mundo traz alegria. Nada nesse mundo conseguirá de fato fazer você ser alegre. Por quê? Porque tudo passa. Hoje nós estamos bem, cheios de saúde. Amanhã você está internado no hospital morrendo. Hoje você está empregado, amanhã você está desempregado. Hoje tudo deu certo com você, amanhã suas metas, suas conquistas somem. Quando nossa alegria está nessas coisas passageiras, quando eu coloco minha alegria em coisas fúteis, coisas desse mundo somente, meus irmãos, eu não consigo me alegrar de fato. Porque a alegria verdadeira, o apóstolo Paulo nos mostra aqui dizendo, ela é no Senhor. E perceba, Paulo exorta 2 vezes. Se Paulo fala 2 vezes uma coisa, sempre que na Bíblia você vê uma repetição da mesma coisa, é porque, primeiramente, ele quer enfatizar uma verdade e porque a gente esquece muito facilmente daquilo. Então sempre que Deus é tão misericordioso conosco, porque como ele sabe que facilmente nós colocamos nossas alegrias em outras coisas e perdemos a alegria nele, ele fala para a gente aqui 2 vezes, no mesmo versículo. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Como eu consigo me alegrar mais no Senhor? Quando eu olho o que Cristo fez para mim naquela cruz. Como eu olho quão grande eram os meus pecados. Quão grande era a minha miséria. Quão grande era a ira de Deus a qual eu merecia. Quando eu olho para isso e percebo a grandiosidade do perdão, da graça, da salvação de Jesus, isso traz alegria em meu coração. Isso alegra o crente saber que seus pecados agora foram perdoados. Que antes nós que estávamos distantes de Deus, nós que estávamos ali em rebelião, inimizade com Deus, somos reconciliados em Cristo. Quando eu sei dessas verdades, como isso alegra meu coração. O que alegra meu coração também é saber que, mesmo em face de toda e qualquer circunstância, de tristezas, angústias, perseguições, Cristo não muda, ele permanece o mesmo.
Ele continua sendo nosso Senhor. Ele continua conosco. Ele é o nosso bom pastor que cuida das nossas vidas. E quando eu sei dessas coisas, isso me traz alegria. Isso é como passar pelos vales das sombras da morte, mas sabendo que Cristo vai conosco. Isso é maravilhoso. O Salmo 4, versículo 7, diz o seguinte. Salmo 4, versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, de quem? Dos ímpios, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A alegria que Deus coloca no coração do crente é muito maior do que a alegria dos homens quando tem o quê? Aquilo que é importante para eles, riqueza. Que é uma coisa que as pessoas acham que é isso que traz felicidade. Acham que o dinheiro compra felicidade. O salmista diz: mais alegria o Senhor colocou no meu coração. Porque essa alegria não é comprada. Essa alegria não é fabricada por nós. É uma alegria que vem de Deus. Por isso que em Neemias nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. É porque quando Deus nos dá alegria em Cristo, nós somos fortalecidos. Nós somos cheios de poder quando estamos alegres no Senhor. Quanto mais nosso coração se alegra em Deus, quanto mais desfrutamos a alegria em Cristo, mais conseguimos lutar contra o pecado, mais conseguimos manter-nos firmes, mais somos fortalecidos para dar um bom testemunho, porque meu coração se alegra em Deus. No Deus da nossa salvação. E quando meu coração está cheio dessa alegria, o que eu faço é proclamar essa alegria, proclamar o Evangelho. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Meus irmãos, tem algo que tem entristecido você essa noite? O que tem roubado a sua alegria? O que tem sido para você tão grande, tão pesado, que parece que você não tem mais alegria? Meus irmãos, lance essas coisas no Senhor e olhem para o Senhor Jesus. Parem de olhar por essas coisas e olhem para o seu Salvador. Olhem para aquilo que Cristo é, para aquilo que Cristo fez. E alegrem nele. Alegrai sempre nele. Cristo não falha conosco. Ele nos prometeu que irá nos buscar. A nossa casa está sendo preparada. Ele está cuidando de nós aqui. Ele nos deu seu Espírito que nos consola. Alegre-se no Senhor sempre. Não permita que seu coração se apegue a esse mundo. Não permita que seu coração cobice as coisas desse mundo. Se alegre no Senhor. Com isso, se alegre daquilo que Deus tem te dado hoje. Aprenda a ser contente. Aprenda o contentamento. Aprenda a ser satisfeito com o que Deus tem te dado, o que Ele tem dado também a outros. Não cobice as coisas alheias, mas se alegre no Senhor. Alegrai-vos. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós vivemos união com Cristo e com nossos irmãos, quando nós desfrutamos da alegria do Senhor, os pastores, de fato, se alegram também em seu coração. Como é bom saber que ver nossos irmãos na fé alegres em Deus, frutificando. Saber que nossos irmãos na fé estão olhando para Jesus. Saber que nossos irmãos na fé, independentemente das circunstâncias que eles passam, eles continuam sabendo que eles têm o Senhor no céu, sabendo que o seu Redentor vive. Como isso traz alegria no coração dos pastores? Último ponto. Paulo diz que a igreja, uma das marcas, e elas deveriam buscar caminhar nisso, é o quê? Esperando no Senhor. A esperança no Senhor, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, de moderação é uma ideia do quê? Que a bondade da igreja, a vida dos irmãos deveria ser conhecidas.
quando essa igreja vivesse alegre em Deus, unida, firmes no Senhor, a moderação deles, a vida deles, a maneira que eles viviam, seriam conhecidas por todos os homens. Perceba que, em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Crescer em domínio próprio, crescer no fruto do Espírito, porque somos chamados a testemunhar para esse mundo, conhecidos de todos os homens. Nosso testemunho deve ser um testemunho o quê? Público. Devemos testemunhar pela nossa vida, pelas nossas palavras a respeito do nosso Salvador, de quem nós pertencemos. A nossa alegria em Cristo deve ser uma alegria que ela transborda de tal modo no nosso coração que outras pessoas também vejam a alegria que nós temos em Cristo. Meus irmãos, nós estamos passando um tempo de pandemia. E o mundo está sem esperança. Para o mundo, tudo é incerto, tudo pode causar amanhã, tudo pode dar errado e morrer. Mas nós que temos alegria em Cristo, que sabemos quem está governando todas as coisas, somos chamados a nossa moderação, a nossa maneira de viver, a nossa bondade, a nossa fé em Deus ser manifesta também para esse mundo. Os homens verem isso. A nossa maneira que nós tratamos uns aos outros, a maneira que nós somos bondosos, a nossa gentileza, o nosso cuidado, a nossa paciência, a nossa moderação. E por que o apóstolo Paulo exorta a igreja a viver uma vida o quê? Fiel, moderada, de maneira que glorifiquem a Deus nesse mundo? A resposta está na parte B do versículo. Por quê? Perto está o Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida fiel, uma vida que glorifique a Deus, porque logo Cristo Jesus retornará. Cristo Jesus em breve virá. E portanto, nós esperamos no Senhor. Nossa esperança está nele. Ele está perto. Cristo não demorará. Cristo em breve voltará. E a nossa esperança no Senhor, esperar no Senhor, é uma das maneiras que nós glorificamos também a Deus. Porque isso mostra que nós não esperamos nesse mundo as coisas. Eu não espero a melhora no mundo, nas situações. Eu espero no Senhor, eu sei que Cristo perto está. Quando a minha esperança está no Senhor, eu vou viver uma vida bem melhor de dar testemunho. Eu vou viver uma vida bem melhor em união, muito mais firme, quando eu sei que Cristo perto está. Quando Cristo perto está, eu quero amar meus irmãos hoje. Por quê? Porque é a marca do povo dele. Eu quero me alegrar nele. Eu quero estar perseverante no Evangelho. Porque isso tudo reflete que nós sabemos que nosso Cristo está retornando. Nós não vivemos como os ímpios vivem. Nós não vivemos como aqueles que dormem. Mas nós, como aqueles que estão acordados, como aqueles que sabem que a noite está passando, essa madrugada não vai durar para sempre. Uma hora nós vamos ver o sol da justiça, o nosso Senhor. Todo olho verá, nós estaremos com Ele. Pois sabemos que perto está o Senhor. Isso nos encoraja muito mais a viver essa vida agora. A viver dando bom testemunho. A viver em moderação. Meus irmãos, a nossa esperança não está na prata e no ouro. Não está nas boas coisas da vida. Está em Jesus. É saber que Ele retornará. É o que nos traz esperança de fato. Que nos ajuda de fato, como o apóstolo Paulo já tinha dito lá no capítulo 3, versículo 20. Saber que nós aguardamos o nosso Salvador. É sabermos que Ele transformará o nosso corpo. É sabermos que habitaremos com Ele para sempre. É saber que Ele está perto, Ele não está distante. Que traz ao nosso coração uma alegria, que traz ao nosso coração uma esperança, que traz ao nosso coração uma firmeza. Meus irmãos, essas são as marcas de uma igreja que de fato alegra o coração de Cristo. É uma igreja firmada no Evangelho. É uma igreja unida. É uma igreja alegre no Senhor. Uma igreja esperançosa. Quando a igreja perde sua esperança no Senhor, ela começa a viver pregando outras falsas esperanças.
Eu coloco a esperança da redenção do mundo na política. Eu coloco a redenção do mundo na educação. Eu coloco a redenção do mundo na economia. Eu coloco a redenção do mundo na desigualdade, na não desigualdade, na igualdade, melhor dizendo, né? Perdi a palavra. Quando eu perco a esperança no Senhor, eu esqueço que Jesus está perto, eu deixo de evangelizar. Quando eu acho, não, Jesus vai demorar muito para voltar, então eu posso postergar a minha missão. A igreja para de cumprir sua missão sua missão de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. Eu perco o amor pelo perdido quando eu esqueço que Cristo perto está. Quando eu perco minha esperança que Cristo retornará em breve, que Cristo está perto, quando eu perco isso, meu coração vai para outras coisas. E meus irmãos, se nós queremos viver como igreja que alegra o coração de Cristo, nós precisamos buscar todas essas coisas. E para isso o primeiro ponto que nós temos que fazer hoje é arrepender dos nossos pecados. Arrepender por nossa falta de firmeza. Arrepender por nossa falta de unidade, comunhão. É arrepender por nossa falta de alegria. Arrepender por nossa falta de esperança. Meus irmãos, arrependamos dessas coisas. Creiamos em Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor que foi exaltado, que está hoje assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Senhor que reina soberanamente e que retornará para nos buscar em breve. Olhemos para Ele, esperando nele todas as coisas. Eu quero dar algumas lições para nós e aplicações para nós finalizarmos. A primeira lição para esse texto. Meus irmãos, nós falamos aqui das marcas de uma igreja que alegra o coração do seu pastor. O catecismo, na pergunta 105, o catecismo batista, ele pergunta o seguinte: o que é uma igreja visível? Ele responde da seguinte forma: a igreja visível é a comunidade organizada de crentes professos, isso é, crentes que professaram sua fé, que confessaram a Jesus publicamente. Crentes organizados de crentes professos em todas as eras e lugares, aonde o evangelho é realmente pregado e as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor são corretamente administradas. Então, em primeiro lugar, uma igreja local verdadeira, uma igreja local a qual essas marcas devem pertencer e estar, é uma igreja onde o evangelho é pregado e onde as ordenanças são ali corretamente administradas. Por que é importante nós sabermos disso? Porque quando uma igreja é verdadeira, o evangelho é pregado nela, o evangelho é visível nela pelo batismo, pela ceia, a disciplina do Senhor está naquela igreja, essas marcas são vistas da igreja. A unidade, a firmeza, a alegria, a esperança, a proclamação. Hoje em dia, meus irmãos, o que nós mais vemos são igrejas que não têm essas marcas. E por isso, nós não vemos essas outras coisas nelas. Ela não está saudável. Mas se agora sabemos o que é uma igreja, qual é o dever de cada crente de uma igreja local? A pergunta 104 pergunta: quais são os deveres que são dos que são corretamente batizados? Isso é, aqueles que professaram sua fé e foram batizados. E diz o seguinte: é dever dos que são corretamente batizados entregar-se a alguma particular e ordenada igreja de Jesus Cristo, de modo que andem em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem ter do que se envergonhar. Perceba, todo crente tem como dever se entregar a uma igreja local, a viver a vida em unidade com uma igreja local, a viver uma vida onde é demonstrado pela sua obediência e a submissão que ele anda segundo os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor, aonde ele não se envergonha do Senhor. Paulo aqui nos ensina nesse texto
ter Deus como primeiro lugar, nossa alegria nele, não cobiçar. Isso tudo faz parte do que de crentes que querem viver uma vida, de fato, que através do seu testemunho, outras pessoas também sejam cativadas pelo Evangelho. Meus irmãos, é somente quando nós entendemos essas verdades sobre a igreja local que nós podemos viver a comunhão dos santos e testemunhar para esse mundo todas essas coisas e podemos alegrar o coração de Cristo. A nossa confissão no capítulo 27 sobre comunhão dos santos, depois vocês leem com calma, são 2 parágrafos pequenos, ele diz o seguinte, sobre a comunhão dos santos na igreja. Todos os santos são unidos a Jesus, seu cabeça, pelo Espírito e pela fé, muito embora isso não os torne com ele uma só pessoa. Mas nós temos comunhão com ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E, estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados a cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de forma ordenada, assim como contribuírem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. É uma obrigação dos crentes unidos a Cristo pela fé, estar em comunhão com outros irmãos, para quê? Para cumprir seus deveres públicos e privados. Nossos dons, nosso serviço, a nossa oração uns pelos outros, a nossa comunhão diária. E para isso nós fazemos o quê? Contribuir tanto no homem interior, na vida espiritual, como também no homem exterior. Quando nós vivemos a unidade, nós contribuímos uns aos outros. As necessidades do meu próximo são as minhas necessidades. A vida do meu irmão é importante para mim. Como nós sempre falamos aqui na congregação, na igreja de Cristo, cada um cuida da vida do outro. Não tem essa de que eu cuido da minha vida e você cuida da sua. Cada um cuida da vida do outro. A confissão continua. Os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendem à sua mútua edificação, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com suas diversas capacidades e necessidades, conforme a norma do Evangelho. Nós somos chamados ao que é viver em santa associação. Mas a associação não é apenas no domingo, mas é na vida. Sou chamado a viver uns com os outros em união na vida, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros fraternalmente, a se importar uns com os outros. Esse é o chamado da igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a lutar contra o pecado e não contra os irmãos na fé. Porque nós somos chamados a estarmos unidos uns com os outros. Nós lutamos contra o pecado. Nós devemos lutar contra aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que atrapalha de fato a nossa comunhão com Cristo. Mas não lutarmos uns contra os outros. A não cairmos em divisões. Somos chamados a exortar uns aos outros em amor. Quando nós chegamos uns aos outros e admoestamos, e corrigimos, e exortamos, e ensinamos, fazemos isso e devemos fazer em humildade e em amor. Porque esse é o desejo do crente, servir uns aos outros. A unidade da igreja se mostra em toda a vida. Doutrina, prática, serviço. Nós somos chamados, como eu já falei anteriormente, a alegrar-se no Senhor, porque é somente em Cristo que nós encontramos a verdadeira alegria. Nós não encontraremos ela em outro lugar. Em outro lugar nós só faremos ídolos. Por isso, meus irmãos, isso nos exorta a buscar mais a Cristo. Se cada um de nós buscarmos a Cristo, se cada um de nós se comprometermos a buscar mais de Cristo, ter mais comunhão com Cristo na nossa vida particular, isso será bom para a igreja. Quando um crente na igreja está vivendo em comunhão com Cristo, ele irá encorajar o outro, ele irá exortar o outro, ele irá ajudar o outro a crescer mais com Cristo. Por isso, meus irmãos, busquemos nosso coração estarmos alegres no Senhor. Busquemos a Cristo. Meu terceiro ponto.
Abra comigo, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Esse texto aqui é um texto clássico para nós. Diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, perto está o Senhor. Jesus está perto. Portanto, perceba, esse texto aqui ele resume toda a nossa pregação. Primeiramente, guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Guardemos firmes o Evangelho. Olhemos para aquilo que Jesus prometeu, firmeza. Segundo, unidade e serviço. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Pense como você pode estimular seu irmão ao amor e às boas obras hoje. O que você pode fazer para o seu irmão? Para que ele possa ser estimulado ao amor a Deus, ao amor ao seu próximo, às boas obras, à santidade, à obediência. Meus irmãos, nós devemos buscar, pensar e aplicar isso na nossa vida. Praticar essas coisas. Servir uns aos outros. E o terceiro ponto, a comunhão. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, o tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, Cristo em breve retornará. Precisamos olhar para o fim, o dia da ressurreição, e sabedores disso, sabendo que esse dia se aproxima, meus irmãos, mantermos comunhão, mantermos união, para que auxiliemos uns aos outros a mantermos o alvo, a olharmos para Jesus e caminharmos nessa peregrinação que nós somos colocados. Nós não chegamos ainda no nosso lar, nós somos hoje aqui refugiados. Mas, meus irmãos, olhando para Cristo, se alegrando em Cristo, firmes em Cristo, sabendo que Deus nos colocou juntamente como uma sociedade peregrina. Você foi colocado numa caravana, e essa caravana todos têm o mesmo alvo. Nós estamos indo para esse alvo, o Senhor Jesus, até que Ele retorne. Nós possamos buscar nas nossas vidas essas marcas, as marcas que alegam o coração de Cristo, o sumo pastor, e também dos pastores que Ele coloca em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Ó Deus gracioso, Tu, Senhor, que é cheio de misericórdia, aplique a Tua palavra em nossas vidas. Nos faça, Senhor Deus, olhar para o Senhor. Nos faça, ó Deus, se alegrar no Senhor. Não permita, Senhor Deus, que perdamos tempo, ó Deus, com tantas futilidades, mas que nossos olhos fiquem firmes no Senhor. E que através, ó Deus, da Sua graça, através, ó Deus, do Seu Espírito, o Senhor venha nos fortalecer, para que possamos, ó Deus, através da alegria no Senhor, estarmos firmes dia após dia, estarmos em união, estarmos, ó Deus, desejosos de testemunhar do Senhor, ó Deus, para esse mundo, para todos os homens. Ser com cada um de nós, Senhor Deus. Se há alguma coisa em nosso coração hoje que tem nos atrapalhado, ó Deus, a cumprir esses deveres, essas exortações, ó Deus, que o Senhor possa revelar-nos e nos transformar e nos guiar, Senhor Deus, ao Evangelho, na alegria da Sua salvação. Ó Deus, se conosco, nos conduza, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o Salmo 85.